Olá e bem-vindos ao vosso terceiro vídeo sobre C++. Neste vídeo vou falar sobre como controlar um programa com a condição if. Para isso, vamos criar um novo projeto e eu vou chamá-lo 3 condições if e um projeto vazio. Ok. Em Source Files vamos criar um ficheiro de C++ novo, pode ficar este nome, e vamos escrever o básico. Include iostream using namespace standard int main return 0. Vamos compilar para ver se está tudo bem. E compilou bem. Correr em F5. Ok. Vamos então começar a programar alguma coisa interessante. Até agora o que vimos não dá para fazer assim nada de especial. Vamos fazer um programa que consiste em perguntar ao utilizador a sua idade e, depois de receber a idade do utilizador, o programa vai dizer se é um adulto, um adolescente ou uma criança. Vamos então começar por escrever cout, dois menores, e vamos escrever um título para o nosso programa. Avaliador de idade. E agora vamos perguntar cout, dois menores, e entre aspas, qual a sua idade? E deixamos aqui um espaço, ponto e vírgula. E como não podia deixar de ser, cin.get, para esperar que alguém carregue na tecla Enter para continuar o programa. Uma coisa importante que eu ainda não expliquei. É importante comentar o código à medida que se vai escrevendo o programa. E o que é que são os comentários? Os comentários são anotações que nós vamos escrevendo no código, mas que não vão ser compiladas, isto é, estão lá apenas para nos ajudar a perceber o código. Não vão influenciar em nada o programa. Então como é que fazemos isso? E para que é que fazemos isso? A primeira pergunta é fácil de responder. É só escrever duas barras. E depois podemos escrever o comentário que nos vai ajudar a perceber o código que está a ser comentado. Neste caso é esta linha. Eu posso escrever esperar pelo Enter. Outras formas de comentar. Em vez de escrevermos duas barras, podemos escrever barra asterisco. E depois escrevemos, para terminar o comentário, asterisco barra. E aqui dentro eu posso escrever o que quiser. Este comentário, com as duas barras, limita-se a uma linha. Isto é, se eu der um Enter e se eu escrever aqui, esta parte já não está comentada. Mas, com a barra e com o asterisco, eu já posso fazer comentários com várias linhas. Tudo que eu escrever aqui, como vem está a ficar amarelo, é tudo um comentário. Posto isto, vamos continuar para a segunda pergunta. Porquê é que comentar é útil? Para já ainda não é útil, porque os nossos programas são muito pequenos. Mas em projetos de maior dimensão vai ser muito útil comentar o código para quando as outras pessoas estiverem a ver o código, ou mesmo nós, passado muito tempo, percebemos facilmente o que está ali escrito. Ok, vamos então compilar o programa em F7 e vamos correr o programa em F5. Calma lá, o que é que se passou? Avaliador de idade, qual a sua idade? Mas eu fiz aqui um Enter, eu queria que isto fosse o título do programa e que na consola houvesse um Enter e que depois escrevesse a pergunta. Mas o que acontece é que ele escreve tudo de seguida. Bem, para fazer Enter, há uma palavra-chave e, como eu já expliquei, quando nós colocamos um elemento diferente no cout, temos que antecedê-lo sempre por dois menores. E a palavra-chave é endl, que significa endline, ou em português, fim da linha. Isto aqui vai fazer um Enter e ele vai escrever esta frase na próxima linha. Se eu compilar e se eu correr o programa, desta vez já aparece o título numa linha e a pergunta noutra linha. Há várias formas de fazer isto. Se eu não quisesse usar o endline, eu podia escrever um caractere especial dentro da string. Há vários caracteres especiais. Imaginem que eu queria fazer um tab antes do título. Para escrever um tab, eu tinha que fazer barra para trás, T. E o programa, quando analisar esta string, ele vai detectar aqui um caractere especial. Então ele vai deixar um tab antes do título. Se eu correr, vamos ver que realmente está lá um tab antes do título. E eu tirei o endline no final do título. Para o Enter, também não é preciso, como eu estava a dizer, fazer endline.
Há um caractere especial também, que é barra para trás, N, de new line, ou em português, linha nova. Há um conjunto de vários caracteres especiais que podem ser usados dentro da string, tal como o tab e o enter. Se eu agora correr o programa, ele dá um tab no título e deu um enter antes de fazer a pergunta. Mas eu mesmo assim não gosto muito da aparência disto e eu quero dar mais um enter. Sem problemas. Escrevemos outra vez, barra N. Vamos correr para ver se funciona. E funcionou. Ou então, em vez de eu ter barra N, o que é que eu podia ter? Podia ter dois menores and line. Vamos correr em F5. E assim também temos ali dois enters. Um que é o barra N e o segundo que é o endline. Última experiência para vocês ficarem sem dúvidas. Se eu apagasse este N e se eu correr o programa, fico só com um enter. E eu quero ali o espacinho. E não quero escrever barra N na string. Como é que eu faço? Fácil. Repito outra vez, endline aqui. E ele agora vai dar dois enters antes de escrever a pergunta. O programa já pergunta ao utilizador qual é a sua idade. Agora, falta guardar a idade que o utilizador vai escrever no teclado. E isso já aprendemos a fazer no último vídeo. Depois desta pergunta, vamos ter que guardar um número que o utilizador vai escrever. E onde é que vamos guardar o número que o utilizador vai escrever? Numa variável, que neste caso é um número, ou seja, um inteiro. Então vamos criar uma variável, int, chamada idade. E é aqui, nesta variável, que vamos guardar o número que o utilizador vai escrever. Ok, o programa vai perguntar qual a sua idade e agora está à espera que alguém escreva a idade. Vamos então fazer a leitura da idade. Sin, 2 maiores, atenção que é o contrário, o sinal contrário ao do cout, e agora escrevemos a variável para onde queremos ler o número, que neste caso é para a variável idade. Ok. E agora o que é que nos falta? Falta ignorar o enter, que é usado para confirmar a submissão da idade, porque nós não queremos que ele seja usado. Para isso escrevemos sin.ignore. E assim esse enter vai ser ignorado. Ok, então vamos aqui comentar algumas linhas para não nos perdermos quando virmos este código passado algum tempo. Vamos escrever aqui título do programa. E aqui vamos escrever pergunta e aqui a ler idade. Ok. E agora que lemos a idade, vamos escrever uma frase que diga a idade que nós escrevemos. Ou seja, vamos fazer cout, abrir aspas, a sua idade é, e agora eu quero escrever o conteúdo da variável idade. Como é que eu faço para isso? Outros dois menores, escrevo idade. E assim ele vai escrever a sua idade é e depois vai escrever o número que está na variável idade. Depois carregamos no Enter e termina o programa. Vamos compilar e vamos correr para ver o que acontece. Avaliador de idade. Qual a sua idade? A sua idade é 19. Ok, e agora está à espera do Enter e eu vou carregar no Enter para terminar o programa. E este caractere aqui é por causa de eu ter posto um acento no E. Carrego no Enter e ele termina o programa. Vamos mudar aqui o acento. A sua idade é e depois escrevo a idade que nós temos. Ok, mas eu não quero isto. Eu quero escrever tens 19 anos. Então eu vou escrever tens, deixo um espaço, que é para depois escrever o número da idade. E agora quero escrever anos. Ou seja, quero escrever outra vez uma string. Para isso, vamos escrever dois menores, abrir aspas, anos. Ponto final. Vamos compilar e correr para ver o que é que dá. Qual a sua idade? 19. Tens 19 anos. Esquecemos ali de um espaço entre 19 e a palavra anos. É só chegar aqui à string e acrescentar um espaço. Até aqui tudo bem. Podemos agora acrescentar aqui uma coisa. Prima Enter para terminar o programa. Ponto final. Ponto e vírgula. Qual a sua idade? 19. Tens 19 anos. Prima Enter para terminar o programa. Faltou-nos ali dar um Enter. E eu quero dar dois Enters. Vou carregar para terminar o programa. Depois desta frase, tens 19 anos. Quero que haja dois Enters antes de escrever esta frase. Prima Enter para terminar o programa. Para isso, vou escrever
endline. E agora, quero escrever mais outro endline. E eu posso escrevê-lo onde quiser. Posso escrever outra vez aqui endline, ou posso escrever aqui um /n, ou então posso mesmo escrever um cout só com endline. Qual a sua idade? 200. Enter. Tens 200 anos. Prima Enter para terminar o programa. E ele agora está à espera do Enter e agora já deu aqui um Enter, 2 Enters, que era o que eu queria. E agora vou carregar para terminar o programa. E ele termina. Ok, mas o título deste vídeo é Condições IF. O que é isso? Uma condição IF é uma condição que vai controlar o percurso de um programa. Isto é, eu agora quero que ele, com base na idade que nós inserimos, diga se eu sou uma criança, um adolescente ou um adulto. Vamos primeiro fazer a diferença entre criança e adulto. E vamos supor que uma pessoa é adulta a partir dos 20 anos. Como é que vamos fazer? Primeiro temos que analisar o número que está contido na variável idade. E se o número que lá estiver for maior ou igual a 20, vamos escrever és um adulto. Caso contrário, vamos escrever és uma criança. Ok, viram o raciocínio que nós fizemos? Se tiveres 20 anos, vamos escrever és um adulto. Caso contrário, vamos escrever és uma criança. É mesmo assim que isto vai funcionar. Então a estrutura do código é if e dentro de parênteses a condição e depois entre chavetas o que vai acontecer. Caso contrário, que em inglês é a palavra else, vai acontecer o que está dentro destas chavetas. E o que é que nós dissemos? Se a idade for maior ou igual a 20, então o que é que temos que fazer aqui? Se idade for maior ou igual que 20. Tão simples quanto isto. Se a idade for maior ou igual que 20, o que é que vamos escrever? Cout és um adulto. Ponto final. Endline. Não se esqueçam do ponto e vírgula. Caso contrário, que é o que significa este else, vamos escrever és uma criança. Então isto significa se idade maior ou igual que 20, vamos escrever és um adulto. E aqui, caso contrário, vamos escrever és uma criança. Como vocês estão a reparar, não interessa os espaços nem os enters que nós damos, porque quando o programa compila, isto é um fator que não interessa, vai ser ignorado. Vamos compilar para ver se funciona. Qual a sua idade? Eu vou escrever que tenho 19. Tens 19 anos. És uma criança. Prima Enter para terminar o programa. E agora, vamos correr outra vez o programa e escrever 20, que já é suposto ser um adulto. Tens 20 anos. És um adulto. Ok, está a funcionar como nós queríamos. Só que eu no início disse que nós queríamos saber se era um adulto, um adolescente ou uma criança. O que é que o if ainda nos permite fazer? Permite-nos fazer uma condição diferente da primeira. Vamos fazer o raciocínio em português. Se a idade for maior ou igual que 20, vamos escrever és um adulto. Se a idade for maior ou igual que 13, vamos escrever és um adolescente. Isto é um comentário. Caso contrário, vamos escrever és uma criança. Vamos pensar outra vez. Se a idade for maior ou igual que 20, vamos escrever és um adulto. Se a idade for maior ou igual que 13 e menor que 20, escrever és um adolescente. Caso contrário, escrever és uma criança. Então o que é que nós vamos fazer aqui para escrever és um adolescente? Vamos escrever outro if? Não é preciso, porque nós estamos a avaliar a mesma condição. Neste caso é o valor da idade. Então, vamos escrever else if. E o else if permite-nos escrever uma segunda condição que ele vai verificar antes do else, que é a condição final do if. Então, o que é que nós temos que pôr aqui? Idade maior ou igual que 13 e idade menor que 20. E vamos escrever cout és um adolescente. Ok, vamos tentar compilar com F7. Deu erro. Porquê? Se nós carregarmos duas vezes aqui no primeiro erro, ele diz erro de sintaxe, falta um parênteses antes do E. Falta um parênteses antes do E?
ele tem aqui o E sublinhado, que é esta linha. Quando carregamos 2 vezes no erro, ele vai para a linha do erro. E temos aqui este E sublinhado. E diz que falta um parênteses final antes do I. Mas não falta. Eu tenho aqui este parênteses que fecha aqui. Eu quero saber se a idade for maior ou igual que 13 e a idade for menor que 20. O erro aqui é que o I não é uma palavra-chave na programação. Qual é então a palavra-chave? São 2 Is comerciais. Isto significa se idade maior ou igual que 13 e menor que 20. Vamos compilar para ver se está erro. Não deu. Vamos rever o nosso pensamento. Se idade maior ou igual que 20, escrever és um adulto. Se idade for maior ou igual que 13 e menor que 20, escrever és um adolescente. Caso contrário, ou seja, caso nenhuma das anteriores se verifique, escrever és uma criança. Como é que é na programação? If, dentro de parênteses, idade maior ou igual que 20, escrever cout és um adulto. Else if, e dentro de parênteses, idade maior ou igual que 13, 2 Is comerciais que simbolizam I ou reunião de duas condições, idade menor que 20, vamos escrever com o cout és um adolescente. E finalmente, se nenhum destes casos se verificar, else, que não precisa de parênteses, porque nós não vamos verificar nada, esta condição é executada quando nenhuma das anteriores se verifica, é verdadeira, ele vai escrever cout és uma criança. Vamos então testar com F5. Qual a sua idade? 20. Tens 20 anos. És um adulto. Prima Enter para terminar o programa. Vamos correr outra vez. 18. Tens 18 anos. És um adolescente. Prima Enter para terminar o programa. E agora vamos testar abaixo de 13 anos. Por exemplo, 9. Tens 9 anos. És uma criança. Prima Enter para terminar o programa. Hora da revisão. O que é que aprendemos neste vídeo? Aprendemos que há caracteres especiais que se podem usar dentro das strings, tal como o barra para trás T, que simboliza um tab e que podemos repetir várias vezes, as vezes que quisermos. Se eu meter 2, o espaçamento antes do título do programa já vai ser diferente. Já está mais à frente. E também existe o barra N, que é um Enter, que também pode ser usado, em vez de barra N, fora da string, 2 menores, endline. O que é que aprendemos mais? Aprendemos as condições ifs. E a sintaxe é, eu vou escrever aqui num comentário com várias linhas, if uma condição, fazer isto. Else if, segunda condição, fazer isto. E finalmente, se nenhuma destas condições se verificar, else, fazer a última opção restante. Vou pôr aqui um título. Sintaxe da condição if. Vocês nos comentários podem fazer o que vos apetecer. É claro que a condição if não se limita a 2 condições. Pode-se repetir várias vezes esta intermédia, que é para verificar várias condições. Por exemplo, eu tenho esta verificação de uma primeira condição. Tenho a segunda condição. E se eu agora quiser uma terceira, antes de fazer a última opção restante, posso fazer else if terceira condição. E ele vai fazer outra coisa. E isto pode-se repetir as vezes que vocês quiserem. Else if quarta condição. Podem fazer isto as vezes que vocês quiserem. Vamos tentar compilar. O programa deve se comportar na mesma porque nós não mudamos nada. Apenas fizemos um comentário que não vai influenciar em nada. Eu até tenho aqui um erro, 2 chavetas finais seguidas, e o programa não se queixou, porque é precisamente um comentário. Um comentário é para nós escrevermos o que quisermos, e o programa não vai analisar o que lá está escrito. Por este vídeo é tudo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários em baixo. Até à próxima.